Bom dia, queridos amigos. Como pessoa comum, simples pai de duas jovens formosas ou como naturoterapeuta, o que é que posso aportar com responsabilidade falando de educação? Sei que não sou um expert no assunto, nem muito menos, mas vivo neste mundo, participei da condução da educação das minhas filhas e fui educado dentro do sistema educacional contemporâneo, além de ser filho de uma excelente professora e posteriormente, melhor diretora de escola, lá na minha terra natal. Salvando minhas limitações, teríamos que entrar em um outro assunto que é inconveniente e que é o tamanho do tema em questão, já que ao falar da educação, inevitavelmente, entramos no campo da política, do estrutural, dos paradigmas, da metodologia e da didática e da própria definição de educação para uma determinada sociedade. Entramos também na delimitação do poder de direcionamento do processo educacional, do papel da família, do papel da escola, da formação e evolução dos encarregados de botar em prática a educação de crianças, jovens e adultos em atividades acadêmicas e de tantos outros temas de extrema complexidade que incluem questões atuais como pobreza e inclusão em tanto dívida histórica, ideologias, neoliberalismo, solidariedade, espiritualidade e senso de humanidade, dentre outros. O tema é imenso. Entretanto, me convido a dar uma humilde opinião. A educação possui uma rica história evolutiva e passou de não ser um direito de todos e ser um instrumento de poder das classes socialmente dominantes, de ser um processo de controle das massas trabalhadoras e uma geradora de mão de obra para as grandes fábricas na era industrial, a ser hoje uma escola ainda em definição, que incorpora novas linhas de pensamento e resiste às articulações político-ideológicas que esperam manter o poder e o controle da sociedade, se aferrando às velhas práticas educacionais vestidas de novas e de reformadoras propostas. Pode ser que para chegar a uma educação profunda capaz de dar ferramentas de crescimento e independência com responsabilidade social e humana, tenhamos que ter passado por todos esses períodos que hoje podemos ver e até julgar como torpes ou absurdos. Mas, respeitando as regras de jogo da visão sistêmica, muitas coisas do passado devem ficar no passado, e respeitando-o, teremos condição de traçar caminhos que hoje achemos mais apropriados para a educação. Uma educação com mais informação, com tecnologia, com um urgente viés ecológico e sustentável e cada vez mais humanizada e humanizante. Há muito trabalho e muitos esforços a serem realizados por aqueles que estão na vanguarda das teorias pedagógicas e das metodológicas, mas, à luz da visão sistêmica, existem alguns ajustes básicos que deveriam ser observados, pois parecem estar cada vez mais maduros, evidentes e necessários, independentemente do sociólogo, filósofo ou pedagogo que as proponha. Se define e empodera a educação como responsável da formação de indivíduos que se encaixem na sociedade, seguindo normas de convivência e respeitando a uma determinada expectativa do social, inclusive sendo um forte elemento de coesão e de identificação. Se diz que a educação é a responsável pela formação dos futuros cidadãos e, portanto, de sociedades mais fortes e evoluídas. Se diz que joga um papel fundamental na sociedade por trazer à vida dos indivíduos, junto com informações e ensinamentos, virtudes e capacidades para o avanço e o crescimento de todas e cada uma das pessoas de uma cidade, de um país ou de um continente. Só que esta visão de futuro, a partir da força e da capacidade educativa das instituições, com a responsabilidade de educar, dá à educação um protagonismo heróico que a realidade tem e não tem. Nos faz entender que a educação tem, teoricamente, esse poder de construção e de consolidação. Porém, quem educa e cria valores, inicialmente, é a família. E não se trata de nos confundir com as palavras de ordem nos meios e na política atual. Quando ouvimos falar de valores e de família, algumas pessoas, entre as quais me incluo,
podemos sentirmos bem incomodados pela simplificação rasa com que se trata a estes conceitos. Os conceitos de valores e o conceito de famílias são bem dinâmicos, da mesma forma que o é o conceito de valores familiares. E quando falamos destes valores familiares especificamente, nos referimos aos princípios morais e éticos tradicionalmente defendidos e transmitidos dentro de uma família. Mas a palavra tradicionalmente interposta nesta definição não significa que estejamos nos referindo a valores morais e éticos conservadores, estagnados no tempo, retrógrados ou mumificantes. Os valores que são transmitidos pela família no seu papel evolutivo e autorregulador de si mesma e em relação sistêmica com a sociedade são principalmente valores altruístas e humanos, como honestidade, responsabilidade, humildade, cortesia, solidariedade e outros que vão por esse mesmo caminho. E não valores que defendem privilégios ou a manutenção das desigualdades que levam ao sofrimento e depreciação do ser humano. A visão sistêmica nos convida a entrar em sintonia com algo maior, com uma força maior, dentro de uma grande consciência espiritual, como ensinava Bert Hellinger, onde todos somos iguais. A educação não é a exclusiva formadora de cidadãos. A família em equilíbrio, enquanto célula básica de qualquer organização social, pode oferecer cimentos fortes e apropriados para uma sociedade justa e sadia, que se complementa de uma visão educativa a favor dos princípios e definições que a própria sociedade determina para si mesma. A sociedade e os governos devem propiciar a educação que se almeja, mas uma família em desequilíbrio, incapaz de transmitir os valores universais primários a seus filhos, derruba qualquer instituição de ensino e qualquer tentativa de crescimento através da informação e da educação, até chegar incluso à perda dos seus objetivos essenciais. Sem que existam conceitualizações rígidas sobre este assunto, a ausência de laços familiares primários e, portanto, a substituição de determinados estímulos por outros aparentemente equivalentes pode conduzir à falta de ferramentas emocionais, psicológicas e práticas para lidar com o processo de socialização. Dentro desta compreensão, a família deve ser integrada à cosmovisão da educação. E, ao mesmo tempo, é necessário compreender a plasticidade que a educação necessita, já que, por um lado, não existe a possibilidade de sermos unânimes à hora de definir uma educação como a melhor para a nossa sociedade. E, por outro lado, os educandos, aqueles que estão sendo educados, são todos diferentes. Mas, apesar desta falta de consenso e pela importância que a educação possui, teríamos que observar que não é pela meritocracia, nem pelo azar, nem pelo poder político ou financeiro, que se exprimem do ser suas melhores qualidades, fundamentalmente no meio de uma sociedade que já não admite nem castas, nem a polarização de classes, que historicamente reproduzem em base à desigualdade e, portanto, em base à injustiça. Sistemicamente, estas castas e desigualdades possuem uma razão de existir, e não é por capricho ou rancor que devem ser extintas. Na realidade, deveriam ser naturalmente transformadas, pois são, em si mesma, uma enorme fonte de conflitos e de emaranhamentos que agem como verdadeiros tumores no seio da sociedade. A pedagogia sistêmica traz uma solução para a integração da família à escola, para a conjugação natural da família e a educação como a base da sociedade, como grande projeto de crescimento e evolução, assim como para a mancomunação de esforços em prol do educando. Em base ao respeito das leis sistêmicas que foram trazidas por Ben Hellinger na ciência dos relacionamentos, nas constelações familiares sistêmicas, a pedagogia sistêmica reordena os relacionamentos dentro da educação, através do fato de que cada quem assume seu lugar, agora dentro de uma grade de relacionamentos que surge da percepção de um sistema que não estava sendo observado. Isto porque a relação que se estabelece nas escolas entre professor e aluno não pode ser estreita e excludente, e a criança ou jovem educando não existe sozinho.
Não existe separado do seu sistema familiar em nenhum dos casos. Jamais os pais podem ser desconsiderados ou professor algum pode ocupar, ainda que por algumas horas no dia, o lugar e o poder dos pais, ainda que tenha, aparentemente, melhores condições para fazê-lo. Porém, é assim que acontece na prática, e em meio de toda uma sequência de desequilíbrios, a criança é esquecida. A matéria-prima do trabalho educativo se perde de vista. Com sorte, a família estará presente, e tanto os professores como as instituições de ensino realizarão um trabalho harmônico. Mas o que se observa é que muitas vezes, seja porque os pais trabalham muito, porque possuem muitos filhos, por necessidades financeiras reais ou não, porque carregam suas próprias cruzes e traumas, por desinformação ou pelo motivo que for, não estão presentes para seus filhos da forma que para seus filhos seria essencial. Entanto que o bom professor, como ferramenta básica das instituições, se submete a políticas educacionais que, em geral, estão limitadas por falta de estrutura ou pelos direcionamentos político-ideológicos das secretarias, se desdobra na tentativa de trabalhar e administrar a tempestade emocional dos seus alunos para vencer as dificuldades próprias do processo de educar, tendo, em todo caso, que administrar, ao mesmo tempo, suas próprias dificuldades pessoais e familiares. Na pedagogia sistêmica, se estabelece o foco de atenção na criança e se lhe observa por completo, ou seja, como sendo parte do seu sistema familiar. A pedagoga e consteladora familiar Sra. Marianne Frank Grixt, primeira em articular a filosofia de Bert Hellinger e a pedagogia, falou um dia para seus alunos: "Eu sempre vejo vocês junto com seus pais em nossa sala de aula. Para mim, está claro que aqui não estão sentadas apenas 22 crianças, mas 22 famílias. Portanto, junto com o pai e a mãe, são 66 pessoas. Além de mim, dos meus filhos e o pai deles." E tudo o que aconteceu depois desta revelação, até a comprovação por parte dos seus alunos da importância da força dos pais no processo de aprendizagem e nas suas vidas em geral, só veio a melhorar o rendimento, as relações e a leveza dentro da sala de aula. A harmonização sistêmica do processo educativo traz inúmeras consequências positivas para sua eficiência, mas principalmente permite que alunos, professores, instituições e famílias adquiram uma visão muito mais abrangente da realidade, através da percepção de questões e princípios que são essenciais para enfrentar a vida com êxito e com saúde, tendo condições de evitar, com novas ferramentas, a repetição de padrões arcaicos nos relacionamentos humanos. Vamos a continuar falando de tudo isso. Mas, antes que outra coisa, muito obrigado, Sra. Marianne. Muito obrigado, Nelsa, professora e mãe. Muita luz a todos. Um grande abraço. Até.